Olá, gente! Voltei aqui no Ars Educandi para falar para você hoje de um livro que é clássico da literatura infantil, mas também faz sucesso com os adultos. O Pequeno Príncipe, ou de Mon Petit Prince, que é o autor em francês, o título em francês também, por que não? E vamos falar sobre o autor, curiosidades, fatos, os personagens principais e o significado desse livro. Então, você fica aqui conosco até o final, vai rolar até trechinho do livro e um desafio para você desenvolver a arte de ler, ler bem, fazer leitura para o seu filho, leitura em voz alta, que nós chamamos de LVA também, tá legal? E assim você também mergulha nesse mundo de literatura infantil, que não é nada mais gostoso do que a gente poder ler algo que a gente aprecia, que a gente gosta, e a gente também desenvolve várias técnicas, vários desenvolvimentos cognitivos, de expansão de vocabulário e tudo mais. Então, fica aqui conosco, tá ok? Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou Karina e esse aqui é o Ars Educandi. Fica aqui conosco. Dê o seu joinha, tá legal? Curta esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e vamos fazer com que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis, tá legal? Então vamos falar agora curiosidades sobre o autor. Uma pequena aula de francês para vocês, tá? O nome do autor é Antoine de Saint-Exupéry. Vamos lá, que os franceses me perdoem se eu estiver falando errado, mas acho que é isso mesmo. Vamos dizer, Antoine de Saint-Exupéry é o nome dele. Antoine, como eu disse, piloto, né? Ilustrador e jornalista, escreveu o livro do Pequeno Príncipe, publicou primeiramente nos Estados Unidos e depois na França, em 1943, né? Em 1944 ele faleceu, como eu disse para você, misteriosamente. Ele foi fazer um voo de reconhecimento no Mediterrâneo e o avião dele desapareceu. Até hoje o seu corpo não foi encontrado. Curiosidade sobre Antoine com relação ao livro. Praticamente ele está falando de sua experiência ali, a sua visão no Pequeno Príncipe. Então ele é o aviador, né? Ele participa também como narrador ali. E ele é o aviador que conversa com o Pequeno Príncipe ali, próximo ao final do livro. Agora nós vamos falar do livro. O livro é uma fábula, fala de amor, amizade, responsabilidade e também solidão. Ali é onde um menino que mora num asteroide, né, o B612, isso mesmo, B612, o número do asteroide dele, ele vive com 3 vulcões e uma rosa. E essa rosa que ele muito preza, que ele tem muito cuidado, muito zelo sobre ela, ele demonstra também muito amor por aquela rosa, mas aquela rosa de uma maneira egoísta, não soube demonstrar o seu amor pelo Pequeno Príncipe, e acaba algumas vezes falando umas palavras um pouco duras para ele, faz com que ele deseje explorar o mundo afora, conhecer novas pessoas, conhecer esse mundo vasto e deixá-la sozinha no asteroide, no seu planeta. Né? E aí você vê que quando ela percebe a maneira egoísta como ela o tratou, ela finalmente reconhece o seu valor e fala para ele o quanto ela o ama. Que emocionou muito meu filho nessa parte, porque ele falou assim, mas mamãe, eles se amam, por que ele tem que ir embora, né? E ele ainda não entendia, porque quem se ama tem que ficar junto, mas naquele momento ele precisava conhecer novas coisas até para saber do seu real amor pela Rosa. Então ele a deixou, ela também o liberou, falou que o amava e ele foi explorar o mundo. Em sua jornada, ele vai conhecer diversos tipos de pessoas, ele vai conhecer um rei, ele vai conhecer um vaidoso, ele vai conhecer um homem de negócios, ele vai conhecer a raposa, a serpente, a astuta serpente, desde o começo do mundo, né? A serpente e o aviador. Então, o Pequeno Príncipe, ele conhece a raposa. Quando ele conhece a raposa, ela o ensina sobre o verdadeiro laço de amizade, né? Tem uma cena que ela fala, você não é nada mais para mim que mais um menino do que dentre tantos meninos. Eu não sou mais uma raposa do que tantas outras raposas. Mas se me cativas, você será único para mim. E eu serei único para ti. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós cativamos alguém dentro de uma amizade, aquela pessoa deixa de ser apenas uma pessoa e tem um significado especial para nós. Ela nos cativou, ela nos teve esse sentimento, houve essa demonstração, então a preocupação. E ali você se torna não mais uma pessoa, mas uma pessoa única, né? Não apenas mais um, mas alguém único. Então é isso que a raposa ensinou para ele sobre o verdadeiro laço de amizade. Esse laço, essa união, sabe? De cativar, de demonstrar afeto e você receber esse afeto também em troca. A
raposa é um dos personagens que mais ensinou para o Pequeno Príncipe. E ali, desse diálogo entre os dois, surge frases valiosas, né? Surge frases que marcaram pessoas, né? Frases como, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas. Após o encontro com a raposa, o Pequeno Príncipe ele começa a sentir falta da sua rosa, ele vê as rosas e ele fala que teve uma em especial que a cativou e que ele sentia saudade dela e logo ele voltaria para casa. Então ele continua sua jornada, ele encontra outros personagens no meio do caminho. Por fim, ele encontra o piloto que está perdido. Quando ele encontra o piloto, há uma inversão de foco do livro. Então não é mais o Pequeno Príncipe que está falando, que está narrando, e aí começa uma narração pelo olhar do piloto. Então o piloto começa a descrever que ele está perdido, que ele encontra um menino que fica pedindo para ele desenhar, né, uma caixa para ele colocar o carneiro dele. E aí começa a exigir várias caixas, desenhos, e assim eles começam um laço de amizade, né, onde ele ajuda, onde ele mostra para a visão de um mundo totalmente diferente para o piloto, e o ajuda também a encontrar o caminho dele, já que ele estava perdido e ainda com o avião quebrado. Então ele o auxilia nesse processo e faz companhia para ele também, né? E aí o piloto desenvolve também um laço de amizade com o Pequeno Príncipe. No final do livro ele tem um encontro novamente com a serpente, e aí vocês verão, para quem não leu, descobrirá como é que ele faz para voltar para o seu asteroide, o B612. Esse livro também é para adultos lerem e tem lições valiosíssimas sobre a vida. É isso que o autor quis dizer. Ele colocou a sua visão sobre o mundo, sobre análise de pessoas, análise de amizades, de relacionamentos, sobre tudo aquilo que ele viu durante a guerra, durante os seus voos, durante a sua experiência. Então vale a pena ler. Não deixa essa oportunidade passar por você, tá? Lê esse livro que só vai agregar para você. Vamos falar agora sobre curiosidades do livro. Sabiam que no primeiro momento esse livro não foi muito bem aceito, mas depois começaram a ver, entender a visão do autor, e hoje se tornou um clássico da literatura infanto-juvenil e é um clássico mundial. Esse conto já teve várias adaptações, como filmes, desenhos, peças de teatro e até videogames. O livro foi traduzido para mais de 300 idiomas, vendeu mais de 140 milhões de cópias e chegou ao terceiro mais vendido mundialmente. Agora nós vamos falar sobre os personagens. O Pequeno Príncipe, ele é o personagem principal dessa história. Ele é a representação da inocência, da infância que tem cada um de nós. E ele também simboliza o amor, a amizade e a esperança. Quando criança, o piloto ele queria ser desenhista e foi desencorajado pelas pessoas ao seu redor. Quando ele desenvolve esse laço de amizade com o Pequeno Príncipe, ele demonstra ali que ele também tem o seu lado infantil, o seu lado de esperança e o seu lado de sonhos. Ele redescobre tudo isso. O piloto simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos seus sonhos. A Rosa ela tem uma atitude toda melodramática, né? Vocês percebem que ela fala, tá muito frio, tá muito quente, assim não, assim, ai, me afoga, enfim. E ela é toda orgulhosa, cheia de orgulho. Ela é a representação do amor, que precisa ser cultivado, que precisa ser cuidado, precisa ser zelado. E ela tem características humanas, tanto boas quanto más. A raposa representa a sabedoria. Após a raposa ensinar a ele sobre o significado de cativar, ele descobre que a rosa dele não é apenas mais uma rosa, é a rosa. E aí ele começa a sentir saudades e é onde vem o desejo de retornar para casa para ver a sua rosa. Pois o amor implica, sim, responsabilidade. A serpente, ela é a primeira personagem que quando ele pisa na Terra, ele se encontra com ela. Apesar dela falar por enigmas, nós sabemos que ela representa a morte. E isso não requer tanta interpretação, porque ela fala com bastante franqueza. Por fim, gente, esse livro tem lições, como eu disse, valiosíssimas para você levar para a vida, tá? E o meu desafio é, leiam um livro que vocês vão se apaixonar, leiam um livro que vocês vão entender. Se você já leu quando era criança e reler agora, você vai entender melhor ainda, porque agora a nossa visão é outra. Então leia para a sua criança, leia para o seu filho, leia para o seu teatro, para o seu sobrinho, enfim. Esse livro é para todos, não só para crianças, como para adultos também.